Primeira epístola, segunda e terceira. Mas o que mais arrasa com o meu coração é Deus, no meio de uma grande perseguição da igreja primitiva, não deixar que, na época da perseguição por causa de Nero, o imperador, matarem a João, sendo que muitos cristãos estavam morrendo. Enquanto não eram mortos, eram torturados. E aqueles que eles decidiam não torturar, mandavam ser exilados na ilha de Patmos. É aqui que entra João. Aleluia.
diz: eu tenho a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha. O que fecha, ninguém abre. A Bíblia sempre está interligada com uma palavra com referência a outra. Aleluia. E é interessante dizer que aqui, quando Deus fala no meio da revelação que deu para João, lá no livro de Isaías, no capítulo 22, versículo 22, se não me engano, houve uma grande guerra na Babilônia contra Jerusalém. E é interessante ele falar que Jerusalém, nessa fase, desse ápice, dessa destruição que Babilônia vai cometer em Jerusalém, quem estava sendo o mordomo da chave da casa de Davi era Cedro. Só que Deus vai prometer restauração a Jerusalém. E quando ele vai fazer a promessa de restauração, ele diz que vai entregar a chave de Davi nas mãos de Eliaquim, o mordomo. Leia aí, para você não pensar que eu estou conversando piada. Isaías 22, versículo 22. Leia em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías aquele, profeta messiânico, ele está apontando para Cristo. Esse Eliaquim como mordomo é a personificação da tipologia de Cristo. Aí Apocalipse, que é o livro que João vai escrever, também vai dizer a mesma coisa. Esse que tem uma chave de Davi, que fecha e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha. Quando João fala, lá no capítulo 3, que nós lemos aqui, que é sobre a igreja de Filadélfia, porque o livro de Apocalipse, ele foi escrito interessado às 7 igrejas da Ásia, né, da província romana na Ásia, que hoje é conhecida como Turquia. Presta atenção, foi destinado às 7 igrejas, lá da província romana, na Ásia. E é engraçado que, aleluia, que quando Deus dá essa revelação para João, ele não vai deixar de dizer que se prostrará diante da igreja aqueles que se dizem judeus, mas não são os da sinagoga de Satanás, que virão e se prostrarão diante dos seus pés. Aqui está falando sobre aquele povo que, quando Jerusalém foi restabelecido, quando foi saqueada por Babilônia, no período do exílio, alguns judeus que ficaram em Jerusalém, pastor Alberto, quiseram se apropriar da cidade de Davi, a tal ponto que eles queriam dizer que só entrava lá quem eles permitissem. Aí aqui vem João dizendo, aleluia, esse que tem uma chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Está falando desses judeus mentirosos. Aí aqui aponta que esse mordomo é Jesus, e que só ele, aleluia, nós sabemos que é devido quem deve entrar ou quem deve permanecer de fora, porque o acesso sempre virá dele. Aleluia. Só comigo. Ninguém tem mais autoridade do que Cristo, nem para absorver, nem para comer. Quer ver uma coisa? Gente, eu vou ter que dizer um negócio aqui. Toda vez que eu faço um exercício de Deus, a camarada passa a vida toda que não presta, aí eu mando, ou seja lá, o parente que está orando, não, mas Deus é promessa, não, mas Deus vai fazer, não, mas Deus é isso, Deus é aquilo. Aí a pessoa morre no erro, aí a pessoa se muda. Ele não conhece a palavra, mas ele anula a palavra para o seu próprio benefício. E não, eu sei que Jesus alcançou ele, alcançou ela, porque Deus é maravilhoso. E a palavra? Como é que fica Jesus como mordomo? Está tirando a autoridade de quem? De Jesus. Aquele que se fez cordeiro na cruz do Calvário. Eu vi um menino lá no Rio de Janeiro. Esse menino era traficante, participava de facções terríveis. Irmãos, o que não faltou foi evangelismo.
Jesus fosse fazer menção do nosso passado, nós não estaríamos aqui porque nós não éramos dignos. Aleluia! Então entenda que João, cadê essa revelação? Ele estava vivendo o pior momento da perseguição da igreja primitiva. Ele não foi morto, mas foi torturado, levado descido para a ilha de Pátmos. A gente quer ter profundidade das revelações de Deus, mas nós não queremos sofrer, aleluia, por amor desse evangelho que Deus tem destinado para nós como um privilégio. Aleluia. Perceba que quando Jesus, é interessante que eu achei muito demais, quando João fala, eu sei as tuas obras. Quando eu penso que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti tens uma porta aberta. Oh meu Deus, ninguém pode fechar. Ninguém pode arrancar Jesus de nós. Ninguém. Paulo vai dizer, nem a nudez, nem a escassez, nem a fome, nem a perseguição, nem a morte tem poder para nos fechar essa porta de Jesus. Tendo pouca força. É se arrastando, pastor. É sem motivação nenhuma para estar na igreja hoje, mas tu veio. Olhou para dentro da tua casa e refletiu, olha, filho, tu decidiu vir. Pouca força. É olhando para um lado e para o outro, procurando uma solução, uma saída, não enxerga nem uma porta de escape. Mas ele está lá, porque ele é a porta. Aleluia. E aquele que abrir, ele entrará e será dele. Ele disse isso. Pouca força. Eu preciso frisar essa questão da pouca força. Eu acho maravilhoso porque Deus sabe. E quando a gente começa correndo demais, é perigoso nós parar no caminho e não prosseguir. Mas aquele que vem com pouca força, ele vai aguentar, ele vai suportar. E ele vai restar nele mesmo um pouquinho de força para ele permanecer. Você já viu que pessoas que começam correndo demais, quando você vai ver, você já passou dele tudo lá atrás? É uma verdade. Aleluia. Porque o importante para Deus não é o tempo de correria que você faz. Não é o aceleramento que você pensa que é importante, mas é a tua permanência, mesmo que seja devagar. É a perseverança. Fala que seres firmes, constante abundância. Firmeza, constância, gera mudança. Aleluia. Como guardaste a palavra da muita paciência, eu te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre todo mundo. Irmãos, nas tribulações da vida, estou falando da grande tribulação, porque pela palavra que eu acabei de ler, ele nos livrará da tentação que há de vir sobre todo mundo. Eu não acredito que a igreja vai passar pela coisa. Eu não creio nessa coisa. Eu creio que Jesus virá e arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Nós vivenciaremos e veremos sinais que nós já estamos vendo. Mas a grande tribulação, eu não creio. Porque é ele que promete, ele é fiel. Então entenda nessa para nós nos achegarmos a Deus cada dia mais, é necessário permanecermos na palavra. Sem Jesus, nada poderia. Às vezes é uma mensagem assim, mas eu não disse para isso. Estou numa luta tão financeira. Mas quando eu vejo que Jesus é a verdadeira porta, irmãos, as finanças não superam Jesus na nossa vida. Agora, Jesus supera todas as coisas que nós entendemos. Aleluia. Então, aqui Apocalipse é o livro escatológico dos últimos acontecimentos. Nós já estamos aí vendo sinais. E é sinais iminentes. Não tem como fazer vista grossa. Porque nem aqueles que não querem ver vai ter que
seja arrebatado. Receber o Espírito de Deus. Então, entenda em nome de Jesus. Não se usar Jesus. Pastor, eu quero falar uma coisa aqui, tudo que eu tive aqui. O último que eu sei se eu guardei no meu coração, porque é o que eu penso. E às vezes a gente tem um pensamento, e como ninguém fala, parece que a gente está pensando errado, né, pastor? Mas a irmã Isolene aqui falando de uma oração das pessoas que estavam tirando. A gente perceber, a gente não vai essas pessoas que estão cobertas, e quando Jesus não é suficiente para a vida do ser humano, nada mais pode suprir a sua vida. A gente pode orar e pode fazer campanha, mas se Jesus não é a prioridade, nós não podemos. Você viu aí a história daquela menina que era lésbica, porque Jesus ainda não tinha entrado na vida dele. Irmãos, eu não acredito que quando Jesus realmente faz parte da vida de uma pessoa, essa pessoa nunca mais vai ser Deus. Nunca mais ela vai conseguir viver esse jeito. Que nós possamos, nessa manhã, guardar Jesus na nossa vida como uma coisa mais preciosa, porque o resto ele suprirá. A Bíblia diz: buscar o rei e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. A porta está aberta, nós estamos vivendo ainda. Digo mais, a última dispensação, que é a dispensação da graça. Jesus ainda está achando muito lugar, está lutando para salvar as almas. Vamos aproveitar essa oportunidade que o tempo é proposto para nós. Amém?